Olá, meus irmãos, boa tarde. Que a bondade do Pai e o amor do nosso Mestre esteja conosco nessa tarde. Bom, meus irmãos, o texto mais usado pelo sistema religioso, pelos líderes religiosos, para aprisionar as ovelhas em seus apriscos. Salmo 122, versículo 1. Assim diz o salmista, e não o nosso Pai Criador. Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Aqui está bem claro que ele está se referindo a Jerusalém, pois Salomão ainda não tinha nascido para edificar o templo do Senhor. Nossos pés já se encontram dentro de suas portas, ó Jerusalém. Fica bem claro que é em Jerusalém, a casa do Senhor de Israel. Jerusalém está construída como uma cidade, uma fortaleza estabelecida, cheia de atrativos. Para lá sobem as quadrilhas, as 12 tribos do Senhor, para oferecer sacrifícios, para dar graças ao Senhor, conforme o mandamento dado a Israel, e não ao povo gentil. Lá estão os tribunais de justiça, o sinédrio, a corte sacerdotal, os tribunais da casa real de Davi, o assassino. Orem pela paz de Jerusalém. Mas como orar pela paz de Jerusalém? Um lugar que derramou sangue dos verdadeiros profetas, do Mestre e dos apóstolos. Vivam em segurança aqueles que te amam. Haja paz dentro dos seus muros e segurança nas tuas cidadelas. Em favor de meus irmãos e amigos, direi, paz seja com você. Em favor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o seu bem. Bom, meus irmãos, aqui está bem claro que o salmista, ele vai até a terra dos filisteus e ali ele traz a arca até Jerusalém, a casa do Senhor. Mateus, capítulo 23, e versículo 37. Assim diz o Mestre, o Messias: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Observe que não é a casa do nosso Pai, é uma casa que derramou sangue dos verdadeiros profetas, do Mestre
e dos apóstolos. Agora vamos observar de quem é realmente essa casa. Lucas, capítulo 11, e versículo 21. Quando o valente guarda armado sua casa em segurança, esta tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente, o mestre, o Messias, do que ele vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não se ajunta, se espalha. Observe, meus irmãos, que o mestre, ele entrou dentro da casa de Israel, Jerusalém, para despojar o valente, aquele que tinha o poder da morte, aquilo que ele tinha despojado de Adão, e desprendeu da matéria e derramou no homem e na mulher, todos aqueles que nele crê. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não se ajunta, se espalha. Observe, meus irmãos, um monte de casas espalhadas, cada uma com uma cabeça, com uma doutrina, com ensinamento, com os seus membros, todos enfermos, porque está espalhado. Por quê, meus irmãos? Só há um Pai Criador, só há um Mestre, Pastor, só há um batismo e um só Espírito, uma só unidade, um só ensino. Lucas, capítulo 9, e versículo 33. Tem muitos irmãos que ainda têm dúvida a esse respeito. Mas ao homem está ordenado morrer uma única só vez. O homem, não o anjo. O homem morre, a matéria, e o espírito descansa para o juízo. Anjo não morre. Lucas, capítulo 9, e versículo 28. E aconteceu que quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar, a falar com eles. Estando ele orando, falando, pronunciando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e seu vestido ficou branco e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias. Ao homem está ordenado morrer uma única só vez, mas anjo não morre, meus irmãos, os quais apareceram em glória, em luz. Lembra como se disse? Cuidado com a luz que há em ti. E falavam da sua morte, a qual havia de se cumprir em Jerusalém. Estavam ameaçando o mestre, dizendo: tu entraste aqui com esses ensinamentos, com esse amor, tu deve morrer. Lembra como o mestre disse? O bom pastor, ele entra no aprisco
das ovelhas, para resgatar as ovelhas perdidas na casa de Israel, aprisionadas, enganadas. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória e aqueles dois varões que estavam com ele. E aconteceu que quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro ao mestre: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Não sabendo o que dizia. Ele não sabia o que estava dizendo. Ele estava embriagado. Observa, meus irmãos. Moisés, o diabo, Israel, e Elias, Ismael, o falso profeta, apareceram ao mestre, ameaçando o mestre. E ainda muitos irmãos ainda têm muitas dúvidas. Observe em 2 Coríntios, capítulo 11, e versículo 14. E não é maravilhar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos, seus ministros, seus sacerdotes finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Observem, são ministros da circuncisão, do judaísmo, da lei de Moisés, transfigurado em anjos de luz, caídos em cima dos altares, em cima dos púlpitos. Bom, meus irmãos, que os irmãos possam refletir e analisar, que a bondade do Pai e o amor do Mestre esteja conosco.